Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, Globalizando está começando aqui na 105.5. Aliás, um programa do sábado, no meio das férias. Maravilhoso ter você aqui na Rádio UNAMA. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e a gente tem sempre um motivo especial para estar aqui com você. Afinal de contas, a gente leva para você o que acontece no mundo e como isso impacta aqui na região amazônica. E isso é importante destacar. Estamos há 12 anos fazendo aqui na Rádio UNAMA FM 105.5. Eu não faço o programa sozinho, comigo está uma equipe de locutores maravilhosa, a começar do acadêmico do 6º semestre, Enzo de Luca. Bom dia, Enzo. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia também ao nosso convidado e aos nossos ouvintes. E um abraço para o Marlinson Mesquita, que nos acompanha no Threads. É isso mesmo. Olha quem também está com a gente aqui na locução do programa, acadêmica do 4º semestre de Relações Internacionais, Ana Clara Duarte. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, nosso convidado. Bom dia a todos aqui no estúdio e principalmente bom dia para você, ouvinte do programa Globalizando. É muito bom estar aqui nesse sábado tão maravilhoso e eu quero mandar um abraço para nossa seguidora lá do Twitter, a Rosete de Deus. Muito legal. E completando o nosso time de locutores hoje, acadêmico do 8º semestre de Relações Internacionais, João Victor Barra. Bom dia, João Victor. Bom dia, professor. Bom dia a todos do estúdio, aos nossos ouvintes e aproveitar esse espaço aqui para mandar um abraço para nossa seguidora do Instagram, a Elisângela Jordão. Muito legal. Olha só, o tema do programa de hoje, ele tem uma importância muito grande. A gente vem falando no mundo em termos de guerra. No sábado passado a gente falou de direito internacional e a questão da guerra. E hoje a gente tem uma temática ainda mais profunda. Vamos falar dos impactos ambientais no uso de armas. Quantas guerras no mundo e quanto impacto ambiental isso tem acontecido. E para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio UNAMA o professor João Calbi, professor doutor. Ele é doutor em Relações Internacionais pela UNB, meu colega de doutorado, é docente do programa de pós-graduação em Ciências e Meio Ambiente do ICEM da UFPA, integra o Observatório de Estudos de Defesa da Amazônia, o OBED, NAIA, e atualmente é membro da comissão de ODS da OAB Pará. Professor João Calbi, que prazer lhe receber aqui. Bom dia a todos, professor Mário Tito, o prazer é todo meu, faço um agradecimento e um reconhecimento a esse projeto tão longevo e tão exitoso que é o Globalizando, com uma equipe fantástica que é coordenada por você. Então é um grande prazer estar aqui dialogando nesse dia com vocês. E um tema especial, porque a gente está falando muito de ambiente, de meio ambiente, de impactos ambientais, e durante a guerra isso é potencializado, né? Perfeito, professor Mário Tito. Muitas vezes essa dimensão ambiental é desconsiderada das relações internacionais e da segurança internacional. Mas vejo que esse cenário vem mudando. Além dos confrontos entre exércitos, sim, que nós temos nas guerras, né, nós temos questões ambientais seríssimas que ocorrem durante as mesmas. E nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Você não pode perder o que vem nessa conversa de qualidade, como também não pode perder a nossa playlist. A gente faz sempre uma playlist diferenciada. Enzo de Luca, com você. Isso mesmo, professor. E o nosso aviãozinho da playlist está em ritmo de férias e viajando pelo mundo mais uma vez. A playlist do programa de hoje conta com músicas de países que estão diretamente impactados por guerras e conflitos que resultam em danos ambientais. Durante o conflito russo-ucraniano, por exemplo, já foram causados cerca de 85 bilhões de euros em danos ambientais. Entre as maiores preocupações está a central nuclear de Chernobyl, que pode gerar danos ambientais imprescindíveis caso continue a sofrer ataques. Para representar a Ucrânia, ouviremos Dorofeva, com Gorit. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem musical já começou com tudo, passamos pela Ucrânia, Enzo. Voltando da Ucrânia, onde acabamos de ouvir Gorit, de Dorofeva, um caso marcante foi o ecocídio da barragem de Kakhovka, que liberou alto volume de sedimentos contaminados com 83 mil toneladas de metais pesados. A destruição da barragem causou várias mortes de animais no Mar Negro e contaminou recursos hídricos vitais. Globalizando. Fique por dentro. Você já parou para pensar que além das tragédias humanas, as guerras destroem silenciosamente o nosso planeta?
Atualmente, as guerras acabam usando armas não convencionais, químicas, nucleares e biológicas, gerando impactos devastadores ao meio ambiente. E isso não é somente apenas uma pequena fumaça, mas sim todo o impacto em um ecossistema. E diante dessa destruição, a comunidade internacional tenta reagir, com tratados como a Convenção de 1972 sobre armas químicas e biológicas, que acabam visando proteger o meio ambiente contra danos graves e duradouros, uma preocupação também presente no coração do direito internacional humanitário. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando sobre os impactos ambientais pelo uso de armas durante as guerras. E olha, professor Calbi, tem uma pergunta aqui muito interessante pra gente começar. A Ana Luísa Freitas no Twitter lhe pergunta o seguinte: de que forma a degradação do solo e a contaminação de recursos hídricos estão relacionadas ao uso contínuo de armas em região de conflito? Perfeito, excelente pergunta da Ana Luísa. E essas guerras, como o professor Mário Tito aqui colocou, em diversos continentes e em diversos territórios, têm causado danos gravíssimos ao meio ambiente. Tem uma universidade inglesa, professor Mário Tito, que ela fez um cálculo que nos 120 primeiros dias de guerra no Oriente Médio, na Palestina, 600 mil toneladas de gases de efeito estufa foram liberados. Vejam, em apenas 120 dias isso, viu? De guerra. Né? Na Ucrânia tivemos a barragem também destruída, não é? O sistema também de coleta de água da Palestina, da faixa de Gaza, também destruída. O sistema de abastecimento de alimentos e de depósito de resíduos sólidos, deposição desses resíduos sólidos também fortemente afetado na Palestina. Então são diversos os exemplos, infelizmente, que essas guerras e os senhores das guerras causam e em vários territórios hoje do mundo todo. Então a gente pode dizer que as pessoas morrem pela guerra não só pelo impacto das bombas, mas morrem também devagar por conta de todos os impactos ambientais. Perfeito, Mário Tito. Esse é um grande pesar que nós temos atualmente, porque os senhores da guerra definem hoje quem vai viver e quem vai se alimentar. É isso. Na faixa de Gaza, por exemplo, as pessoas vão buscar o seu alimento e são assassinadas. Perfeito. Né? Perdem a vida no momento de buscar alimentos para si ou para seus familiares. Isso é gravíssimo. Muito bem, uma conversa de altíssima qualidade. Veja o quanto o professor João Calbi está enfatizando o fato de que as pessoas morrem por decisões de pessoas superiores que não estão morrendo nessas guerras. Vamos conversar muito sobre isso ainda no programa Globalizando, e agora é hora de voltar para nossa viagem musical. João Victor Barra, com você. Entre 2006 e 2010, a Síria enfrentou sua pior seca em séculos. Milhares perderam seus sustentos e muitos foram forçados a migrar para as cidades, tornando-se alvos fáceis para o recrutamento do grupo Estado Islâmico. E para representar a Síria, ouviremos Hussein El-Dek com El Wadi Wadi. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. E a nossa viagem musical agora passou pela Síria. Importante, não é isso, João Vitor? Exatamente, professor. Acabamos de ouvir Hussein El-Dek com El Wadi Wadi. Somado à seca, o uso indiscriminado de bombas incendiárias e o desmatamento aceleraram ainda mais a desertificação do país. Regiões como Al-Hasaka perderam cerca de 70% de sua terra arável. Globalizando Entrevista. Galera, hoje nós estamos conversando com o professor João Calbi, que é um especialista nessa questão de direito internacional, a questão ambiental. E aí, professor, uma coisa importante que nós estávamos discutindo agora, que o Vitor Henrique lhe pergunta de novo no Instagram: quais exemplos de eventos históricos resultaram em impactos ambientais decorrentes de guerras prolongadas e intensas? Perfeito, Mário Tito. Essa questão é bem provocante mesmo. Esses efeitos, eles são deletérios, prejudicam a vida das pessoas, o meio ambiente, e são diversos os exemplos históricos que nós temos. Né? Eu queria citar, por exemplo, aqui na Guerra do Vietnã, os danos ambientais e as pessoas que foram causadas naquele período, né, pelo uso de armas químicas, o que é gravíssimo, né? Como, por exemplo, o agente laranja que foi utilizado, a bomba de napalm. Perfeito. E nós, no nosso inconsciente coletivo, nós temos aquela imagem daquela jovem correndo junto com outras crianças para tentar fugir daqueles ataques horrendos que nós tivemos e que nós aprendamos, né, de alguma forma com aquilo
algo terrível que já vivenciamos, né, nessas áreas de combate, tá? Temos que lembrar também dos ataques nucleares da Segunda Guerra Mundial, relacionados a Hiroshima e Nagasaki, que o Trump citou, inclusive, recentemente, comparando com os ataques que ele fez nas usinas nucleares do Irã. Perfeitamente. É algum tipo de maldade programada, inclusive. Já se sabe os impactos que vão acontecer, né, professor? Perfeito. Sabe-se o resultado desse tipo de arma. Exatamente. E foi bem enfatizado há pouco, né? Arma química, arma nuclear, armas convencionais. Tem uma situação na Síria que foi tocada aqui que foi muito interessante. A gente tem exemplos de destruição do ambiente natural. E o ambiente artificial, dentro do conceito de meio ambiente, está presente também. Então, em Alepo, por exemplo, houve uma destruição muito grande desses monumentos da humanidade por conta desse tipo de guerra também. Professor João Calbi, e aí a gente pensa, né, uma tecnologia aplicada à morte que poderia ser aplicada à vida, né? Poderia ser aplicada à vida, professor. O uso dessa tecnologia, dessa precisão toda, Exato. De uma indústria que cada vez mais se amplia, né, nesses tempos agora, em tempos de guerra. Quem imaginava, professor Mário Tito, os Estados Unidos entrando numa guerra no Oriente Médio, Exatamente. Algum tempo atrás? Exato. Quem imaginava, algum tempo atrás, uma guerra na Europa? Perfeito. E nós temos agora essa guerra acontecendo com uma série de prejuízos ambientais e humanos. Olha, reflexões super sérias do professor João Calbi aqui no programa Globalizando. A guerra só faz mal para as pessoas que estão lá na ponta do processo, pessoas que morrem, famílias que são impactadas. Nosso programa de hoje é super importante. Temos nossa terceira etapa da viagem musical. Agora nós vamos com Enzo de Luca. Isso mesmo, professor. Nosso aviãozinho da playlist já passou pela Ucrânia, já passou pela Síria e agora irá passar para a República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo, que tem uma das maiores áreas florestais do globo. Todavia, os conflitos armados ocorrem na área e nos arredores e ocasionam um desmatamento massivo que atinge as comunidades locais. Para representar a República Democrática do Congo, ouviremos Koffi Olomide com Mama Yega. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa playlist agora foi pra África e com música de qualidade, né, Enzo? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Mama Yega, de Koffi Olomide. O país também enfrenta o problema de explosivos remanescentes de guerra, que demonstra o perigo para a população local, dificultando a agricultura e a vida cotidiana. Globalizando Entrevista. Estamos conversando com o professor João Calbi neste sábado de julho. Tema super importante, viu? Estamos falando dos impactos ambientais no uso de armas com relação especialmente a essas guerras. Professor João Calbi, olha só a pergunta do Caio Rezende. Qual a diferença entre os impactos ambientais de armamentos tradicionais e tecnologias militares modernas, como drones e munição de urânio empobrecido? Perfeito, excelente a pergunta. As armas convencionais, professor Mário Tito, elas estão cada vez mais deixando de ser usadas nesse cenário de guerra. E, infelizmente, a joia da coroa também passou a ser os drones, passaram Isso a ser mesmo. A utilização dos drones, que é o efeito da tecnologia da guerra, da indústria da guerra presente nesses cenários aí que nós falamos, entendeu? E a mudança, né, também do tipo de armamento, né? O grande problema a diferença está no poder de impacto e de destruição dessas novas armas, professor Mário Tito, como foi citado aqui na pergunta, a utilização de drones e munições de urânio empobrecido. A gente fala muito no urânio enriquecido, mas a gente esquece às vezes do empobrecido também, que tem um forte impacto utilizado em vários projetos, às vezes, para destruir os armamentos mais pesados nas guerras, e também traz uma série de consequências. Foi utilizado pela primeira vez, eu acredito, pelos Estados Unidos na Guerra do Golfo, esse tipo de munição, e a partir daí se expandiu a sua utilização. Eu fico aqui pensando, professor, esses impactos ambientais que são mensurados já em termos de valores, né, mas não são mensurados em termos de vida, porque eu fico pensando assim, impactos ambientais, eles mexem não somente com uma geração, mas por várias gerações. Então o impacto ele é duradouro de alguma forma, né? Perfeito, Mário Tito. E a convivência intergeracional que você colocou aqui para nós. No Iraque, por exemplo, após a guerra do Golfo, várias crianças foram afetadas. Por quê, professor Mário Tito? Elas começaram a coletar
esse material, esses projéteis que tinha urânio empobrecido, que é utilizado para atacar tanques, por exemplo, e tanques também utilizam esse tipo de material. Então essas crianças passaram a visitar aqueles locais e sofreram uma série de consequências para a sua saúde, inclusive de câncer. Inclusive o Enzo falou agora há pouco, lá no Congo, né, que tem a questão das minas também. Então você tem as minas lá, qualquer coisa você explode junto, né? Perfeito. Tem temas que nós utilizamos na guerra, por exemplo, nessas discussões, aquela questão da terra minada. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É o uso dessas minas aí que, né, destrói as vidas humanas, destrói o meio ambiente. E temos também a questão das terras arrasadas, que é uma estratégia utilizada por alguns exércitos para que o outro não vá para aquele território. Perfeito, né? perfeitamente. Então polui a água, né, destrói o meio ambiente. Então é um termo muito utilizado quando a gente trata desses cenários de guerra. Enzo? Professor, o senhor acabou de falar de uma música que a gente ouviu agora do Congo e sobre essa questão de bombas remanescentes, né? Que são bombas que ficam por décadas no solo, mesmo depois do conflito. Eu queria ouvir o professor João falar um pouco mais dessas bombas que são as chamadas bombas cluster, que soltam várias bombas e acabam tornando esse terreno infestado de bombas que vai continuar até as próximas gerações. Então a Bósnia, por exemplo, é um dos países que tem mais minas no mundo e muitas pessoas morrem por causa disso décadas depois do conflito. São elementos de destruição que estão nesses cenários, nesse nosso diálogo aqui, e que duram, como você bem colocou, há vários anos. São décadas, inclusive, para tentar recuperar depois os terrenos ali afetados por aquilo. Exige uma tecnologia apropriada para poder resolver esse problema, né? Perfeito, né? Até isso a tecnologia precisa. Ele falou no Congo também, eu lembrei dos metais preciosos que tem no Congo, que é um dos motivos da guerra do Congo com a Ruanda, exatamente. E que o Trump também ele quer fazer essa mediação da diplomacia, sim, né? Mas ele quer, ao mesmo tempo, esses metais preciosos. Tipo, eu faço a mediação, mas eu quero um pagamento em metais preciosos. Isso, é a diplomacia da esperteza nesse caso. A guerra da Ucrânia é a mesma coisa. Vou fazer a paz lá da Ucrânia com a Rússia, mas eu quero os metais preciosos, as terras raras da Ucrânia. Exatamente. Então veja como essa questão ambiental é muito presente, né? Na destruição e no interesse. Perfeito. Professor João Calbi conosco no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. Quem está com a gente hoje como produtor Eduardo Oliveira, que traz informações de qualidade nas ruas da Grande Belém. Bom dia, Eduardo. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você que está nos acompanhando aqui no Globalizando de hoje. Bom dia, equipe, nosso entrevistado. E olha, hoje eu estou aqui na Unamolcindo Cacela, muito bem acompanhado, inclusive, pelo acadêmico de Relações Internacionais do 5º semestre, integrante do site internacional da Amazônia, o Lucas Cardoso. Ele que colabora com o quadro Guerras do site e vai nos dar um apanhado geral dessa experiência. Bom dia, Lucas, é um prazer recebê-lo aqui no Globalizando. Bom dia, é um prazer participar aqui da Externas do Globalizando. Bom, Lucas, é o seguinte, tu fazes parte do site internacional da Amazônia. Então, como esse projeto, essa já é a nossa primeira pergunta, como esse projeto vai agregar no seu currículo e de que modo a especialização que é desenvolvida nesse quadro que você faz parte, né, o quadro Guerras, pode avaliar o cenário internacional contemporâneo? O quadro de Guerras, na minha experiência, ele é um quadro bastante legal, porque ele mostra mais ou menos como surgiu certos conflitos e também ele meio que avalia como é que vai ser a questão da relação entre os países que já tiveram certos conflitos e como pode se desenrolar. Certo, muito interessante mesmo, viu? Inclusive estou a fim de escrever para lá, já é uma dica aí pro professor Mário Tito. Bom, uma dúvida relâmpago agora. Já que tu estás habituado em elaborar esses artigos para o site, todos eles, claro, precisam de um embasamento teórico, né? Que a gente está fazendo ciência de maneira responsável. Então, qual autor você usaria para o tema da rádio de hoje? Sobre a questão de meio ambiente, eu usaria dois autores. Um seria o Ken Conká, onde ele fala em um livro sobre como o meio ambiente sofre durante a guerra e como isso pode ser uma lição de como ajudar a preservar o meio ambiente. Certo. E o segundo seria o Robin Nixon, onde ele fala sobre o conceito de violência lenta, onde a violência lenta, em suas palavras, fala como o meio ambiente sofre durante o uso de armas químicas e urânio empobrecido durante os conflitos.
Bom saber agora esse embasamento novo, né, para essas novas produções aí do Internacional da Amazônia. Bom, Lucas, eu quero te agradecer pela tua participação de hoje aqui no Globalizando, a tua estreia, né? Espero que você volte mais vezes, viu? Obrigado e espero participar mais vezes. Bom, gente, o Lucas compartilhou agora a sua experiência no site, já que ele participa do quadro Guerras, para mostrar, né, sua avaliação acadêmica no curso, assim como avaliar o cenário internacional mundo afora. Então, para você que está nos acompanhando, fique ligado no site Internacional da Amazônia para se manter informado sempre sobre o que acontece do mundo sob uma perspectiva amazônida. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Eduardo, pela sua participação no programa Globalizando de hoje, quarta etapa da viagem musical Ana Clara Duarte. Professor, a playlist do programa de hoje já passou pela Ucrânia, Síria e República Democrática do Congo. E agora estamos decolando para o Iêmen, que há anos vivencia uma guerra brutal que afeta o país de diversas formas, como a crise hídrica devido à destruição de estações de bombeamento, fator que causa insegurança populacional em relação ao uso da água. Então, para representar o Iêmen, ouviremos o cantor Amlar Al-Azaki com Gani Gani. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem agora passou pelo belíssimo Iêmen, Ana Clara. Isso mesmo, professor. Acabamos de escutar a música Gani Gani do cantor Amna Al-Azaki. E ainda falando sobre o Iêmen, devido ao conflito que existe no país, partes do governo foram fragmentadas, impedindo certas atuações públicas como a coleta de resíduos, que ocasiona o acúmulo de lixos, queimadas e poluição ambiental. E nós estamos no programa Globalizando. Eu queria saber do João Vitor para onde nós vamos viajar no próximo bloco. Não saia daí, pois no próximo bloco a nossa playlist vai passar por Sudão, Palestina, Haiti e, é claro, o nosso Brasil. E você está no programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos, após o nosso apoio cultural. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som da Amazônia. Pleno mês de julho, nós estamos aqui com você, dia 12 de julho, levando para você discussões de temas internacionais. Sou o professor Mário Tito Almeida. Quero mandar um abraço para quem está nos balneários, desde Salinas, tá Juruteua, o pessoal que está em Santa Isabel, nos Igarapés de Santa Isabel, está na Praia de Colares, está lá em Igarapé-Açu, está em São Caetano de Odivelas e na minha querida Vigia de Nazaré. Um abraço para você que está nos acompanhando aqui na Rádio Nama. Este é um programa do curso de Relações Internacionais. No programa de hoje estamos conversando sobre impactos ambientais do uso de armas e, como convidado, o professor João Calbi. Ele é doutor em Relações Internacionais pela UNB, docente do programa de pós-graduação em Ciências e Meio Ambiente pelo ICEM da UFPA, integra o Observatório de Estudo de Defesa da Amazônia, OBED-NAIA, e atualmente é membro da Comissão de ODS da OAB Pará. Antes de continuar conversando com o professor João Calbi, a gente vai retomar nossa viagem musical. Lembra pra gente, Enzo, qual é o tema da nossa playlist de hoje? A nossa playlist de hoje traz países que são impactados por guerras e conflitos que geram danos ambientais. O nosso aviãozinho já passou pela Ucrânia, pela Síria, República Democrática do Congo e o Iêmen. E agora retorna à África, para o Sudão, onde um dos maiores impactos ambientais da guerra está na agricultura, sendo afetada por inundações, destruição de campos e bloqueio de suprimentos, fazendo a produção alimentar cair drasticamente. Para representar o Sudão, ouviremos Slave Nation, de Juba Juice. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. E nós viajamos agora maravilhosamente bem para o Sudão, não é isso, Enzo? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Slave Nation, de Juba Juice, no Sudão, onde os conflitos no país destruíram infraestruturas hídricas, como barragens e sistemas de saneamento, provocando inundações descontroladas que contaminam a água potável com resíduos industriais.
Globalizando. Fique por dentro. A ONU, por meio do PNUMA, lidera a agenda ambiental global ao enfrentar mudanças climáticas, perda de biodiversidade e poluição, além de promover economias sustentáveis, fortalecer leis ambientais e coordenar ações entre governos, setor privado e sociedade civil. Outros órgãos da ONU, como o PNUD e o Banco Mundial, apoiam projetos de conservação. A UNEA define prioridades globais e, com relatórios e acordos, a ONU articula respostas integradas para garantir a sustentabilidade do planeta. Globalizando Entrevista. Olha só, nossa conversa de qualidade é com o professor João Calbi, e é uma conversa muito boa porque está girando em torno de impactos ambientais decorrente de uso de armas nas guerras. A Lara Guedes, professor, lhe pergunta o seguinte no Instagram, obrigado Lara: como os riscos ambientais se tornam uma forma indireta de violência contra a população em zonas de conflito? Excelente a pergunta da Lara, mas eu tenho só uma contraposição a fazer. Por favor. Tá? Esses riscos, na verdade, são uma forma direta de violência. Perfeito, sim. Pela forma, contra as populações, pela forma como nós temos visto. Claro. Né, nessas zonas de dúvida. guerra atualmente. Né? É destruição de sistema de abastecimento, de água, de esgoto. Produção né? de alimentos. A produção de alimento fortemente afetada. Sim. Pessoas vivendo em situação de penúria e miséria. Não é uma realidade. Sem Pessoas dúvida. sendo assassinadas no momento que vão tentar receber seus alimentos. Então, para mim, é uma forma de agressão direta. Os riscos nucleares, que a gente, né, o inconsciente coletivo da gente começou a revirar aí por conta desses ataques a usinas nucleares do Irã. E veja, creio que seja uma violência direta contra a humanidade, contra o indivíduo, contra o sistema internacional e contra o meio ambiente. A gente, quando fala nessas questões, eu fico preocupado porque a gente, quando a guerra está acontecendo, o professor João Calbi, ela está na mídia. O problema é quando a mídia sai dessa questão. Ninguém fala mais nada e as pessoas vão continuar morrendo pelos impactos ambientais. Perfeito, parece que fica tudo esquecido e a sociedade internacional, ela não pode esquecer e se calar diante desses cenários que nós temos vivenciados atualmente, cenários de guerra. Daí a importância da gente discutir isso em termos de academia, através do rádio, fazer as pessoas pensarem também nisso para ir além da televisão, né? Perfeito, professor Maritito, e tentar de alguma forma contribuir para a mudança dessa forma como a ONU está se posicionando. Isso. Né? A ONU parece que foi destroçada em meio a isso. O direito internacional, ele não é mais obedecido. Exatamente. É uma espécie de legicídio que a gente está vivenciando. O direito humanitário também sendo deixado de lado. Então, que mundo é esse que nós vivemos, entendeu? A sociedade internacional precisa, as instituições precisam reagir a isso tudo. Muito bem, isso foi o tema, inclusive, bate muito com o que nós conversamos sábado passado sobre essa questão. Muito bom saber que os dois programas estão muito interligados. É o professor João Calbi que está com a gente vai retomar nossa viagem musical. Olha para onde nós vamos agora, Ana Clara. Professor, estamos chegando no território palestino, que infelizmente a contaminação da água é cada vez mais presente devido à destruição de esgoto e do sistema de bombeamento. E você, ouvinte, precisa saber que isso contamina mais de 90% da água subterrânea para o consumo. Então, para representar a Palestina, ouviremos 47 Soul com Dabk System. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Muito bem, viagem musical passou pela sofrida Palestina, né, Ana Clara? Isso mesmo, professor, que cada vez tem que ser falada e dando mais visibilidade. E isso, acabamos de escutar a música Dabk System do 47 Soul. E ainda falando sobre o território palestino, os ataques aéreos e terrestres no país liberam substâncias tóxicas pelo ar, o que gera poluição no meio ambiente e dificulta o cultivo de alimentos e afeta a saúde da população. Globalizando Entrevista. Com o professor João Calbi, estamos conversando sobre os impactos ambientais, do uso de armas em zonas de conflito, em zonas de guerra, e temos participação dos nossos ouvintes. Olá, bom dia, me chamo Jaelma Silva. Eu estava escutando o programa da rádio e eu tive uma dúvida. Existem iniciativas internacionais que cobram responsabilização ambiental de estados envolvidos em guerra? Existe, de alguma forma, professor, como a gente falou há pouco da ONU, que era um grande ator internacional
internacional e contribuía de forma decisiva para que esse debate fosse feito, para que algumas intervenções fossem feitas no cenário internacional. Mas vejo, essa cobrança de responsabilização, ela existe. Ucrânia, por exemplo, depois lá da destruição da barragem, ela passou a provocar o Tribunal Penal Internacional, que normalmente ele é buscado para tratar de crimes de guerra e questões humanitárias, né? Crimes contra a humanidade. Então, de forma reflexa, a Ucrânia também busca essa responsabilização por conta desses danos ambientais e as pessoas que vêm sendo causados na guerra. Isso significa dizer que também nós podemos falar aos poucos de um direito ambiental também, né? Perfeito. É como a gente falou há pouco, essa dimensão ambiental entrou nesse cenário da segurança. Hoje a gente pensava a segurança internacional como aquela ideia de confronto armados entre estados e pensávamos enquanto soberania, enquanto fronteira, e agora vejo esses novos atores, essas novas dimensões, como a questão da segurança ambiental, com a situação das pessoas em meio a conflitos, em meio às bombas, que destrói sua família, o ambiente onde vive. Então isso tudo eu creio que precisa ser conversado e buscar alternativa para mudança de rumos, um reordenamento dos órgãos da ONU e que essas responsabilizações de fato sejam efetivas contra essas pessoas que destroem a vida de outras pessoas e destrói o meio ambiente, destrói o planeta. Muito bem, professor João Calbi aqui no programa Globalizando, reflexões altamente preciosas aqui no nosso programa Globalizando de hoje, 7ª etapa da viagem musical. Nós vamos voltar aqui pro nosso subcontinente, estamos nas Américas agora, Enzo de Luca. Voltamos às Américas, professor, depois de ter ido para a Ucrânia, Síria, República Democrática do Congo, Iêmen, Sudão e a Palestina. Voltamos para as Américas, para o Haiti. Conflitos internos no Haiti, com a violência entre gangues após o assassinato de Jovenel Moïse, em 2021, causam desmatamento, perda de biodiversidade e contaminação de rios, agravando a vulnerabilidade a desastres naturais. Para representar o Haiti, ouviremos Amour Impossible, de Yohan. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem musical passou pelo sofrido também Haiti, não é isso, Enzo? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Amour Impossible, de Yohan. A crise ambiental limita a política externa haitiana, dificultando a cooperação internacional. A fragilidade estatal e dívidas históricas reduzem o acesso a recursos para a recuperação, perpetuando a degradação ambiental. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Olha, o Site Internacional da Amazônia é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, são 12 anos também de existência, e o legal do site é que ele apresenta a produção dos alunos do curso. Todos os alunos são convidados, desde o primeiro semestre, a escrever mini artigos para o site falando de temas internacionais. É uma forma de levar para você que acompanha o site tudo que está acontecendo no mundo com reflexões de qualidade. Ao mesmo tempo, é uma espécie de pesquisa, porque o aluno pesquisa para escrever, e também o resultado do ensino. Então o Site Internacional da Amazônia reúne pesquisa, ensino e extensão para levar para você o que acontece no mundo. Siga nossas redes sociais, você vai encontrar lá no Inter da Amazônia, no Instagram. Globalizando Entrevista. Estamos aqui com o professor João Calbi neste sábado, falando sobre os impactos ambientais da utilização de armas em zonas de conflito, em zonas de guerra. O Jonathan Ribeiro, o professor, lhe pergunta o seguinte: quais ações de comunicação podem sensibilizar a opinião pública mundial sobre os danos ecológicos das guerras? Excelente a pergunta do Jonathan. E essas ações de comunicação, professor Mário Tito, passa também pelo que o Globalizando vem fazendo há anos, informando as pessoas sobre essas questões todas que nós vivenciamos no sistema internacional.
esclarecer as pessoas sobre as guerras, as causas das guerras e os interesses envolvidos nas guerras, sobretudo. No Oriente Médio também temos a questão do petróleo. Isso. Nós não podemos esquecer o petróleo, inclusive, que já foi utilizado como arma de guerra. Perfeitamente. Yom Kippur, logo depois da guerra, né? Então, aqueles países árabes queriam, de alguma forma, penalizar os Estados Unidos por ter apoiado Israel naquela guerra. E vejam, são várias dimensões de vários problemas que a sociedade precisa saber. Saber para tentar mudar essa realidade caótica que se vive no mundo hoje. E nem tudo vai estar na mídia corporativa, né? Porque às vezes há uma seleção de temas. Talvez as mídias alternativas ajudem também a isso, né? Perfeito. É um espaço também, né, professor Mário Tito, de fazer essa discussão, de fazer esse debate, muito importante. A comissão da ODS também. Isso, exatamente. Né, professor Mário Tito, tem promovido lives, debates, para que essas questões todas sejam esclarecidas. Que os interesses envolvidos em cada um desses conflitos armados sejam demonstrados. Porque, pelo que a gente viu hoje aqui nesse debate, nessa conversa, são diversos interesses envolvidos. Uma pergunta, assim, para terminar o programa, professor, como é que você se sente ao aprofundar essas temáticas e ver que muito há que se fazer no mundo? Você falava agora há pouco da necessária reformulação da ONU, falar um pouco dos estudos. Você pensa nos jovens internacionalistas, o que dizer para eles? Quais os conselhos se dá para os jovens internacionalistas que estão aqui discutindo e aprofundando essa temática? Professor Mário Tito, sobretudo para que tenham ainda a vontade de se indignar diante do que está acontecendo, de não perder a esperança. Não é? Quando a gente vê o sistema ONU destroçado, por exemplo, parece que a gente sente um pouco de desesperança. Isso não pode acontecer. E tentar compreender os estudantes de relações internacionais o porquê desse ambiente internacional instável, complexo, belicoso que nós temos atualmente, e propor alternativas, professor Mário Tito, alternativas saídas, né, para a humanidade. Eu digo que a cada guerra que existe, a humanidade perde ponto na escala civilizatória. É isso. Então é importante que os alunos pesquisem esses temas e apontem também caminhos alternativos. E não percam a esperança, sobretudo. A gente já vê muita gente perdendo a esperança, né? E essa utopia que tinha muito em Kant, né, professor Mário Tito, de paz perpétua. Paz perpétua, mudar essa realidade. Isso. Aqui a diplomacia do porrete que a gente está vivendo, né? E já vivemos anos atrás, né? Seja alterada e as questões econômicas sejam também discutidas pelos alunos, pesquisadas. Isso também é muito importante, porque tem muito a ver também com o porquê das guerras, professor Mário Tito. Muito bem, professor João Calbi conosco no programa Globalizando de hoje, 8ª etapa da viagem musical. João Victor Barra, voltamos para casa. O aviãozinho da playlist retorna ao Brasil, professor. Um país que não tem sido palco de guerras internacionais ou conflitos armados de grande escala, mas enfrenta confrontos socioambientais intensos, especialmente na região da Amazônia, no Cerrado e em áreas indígenas devido à disputa por terras e recursos naturais. E para representar o Brasil, ouviremos Bandido Corazón, do grande Ney Matogrosso. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, voltamos para casa com o grande Ney Matogrosso, João Victor. Exatamente, professor. Acabamos de ouvir Bandido Corazón, de Ney Matogrosso. A destruição ambiental prejudica a imagem do Brasil globalmente, afetando tratados como o Acordo de Paris e relações diplomáticas, podendo limitar financiamentos internacionais e exigir políticas mais sustentáveis. E terminou o programa Globalizando de hoje, neste sábado maravilhoso. Passou rápido porque o tema foi muito bom. A gente conversou com o professor João Calbi. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. A gente fica feliz de saber que você pode participar também, não só aqui na 105.5, mas também mandando e-mail pra gente, programa globalizando@gmail.com. Professor João Calbi, que prazer lhe receber aqui. Muito obrigado pela sua preciosa colaboração. Obrigado, senhor Mário Tito. É sempre um prazer estar aqui com vocês, uma equipe tão qualificada e que discute essas questões que ocorrem no mundo todo e discute de modo qualificado, entendeu? Então, parabéns a todos, que esse programa continue por muitos e muitos anos, porque é muito importante para todos nós que, de alguma forma, atuamos em relações internacionais. Muito bem, professor João Calbi. Eu quero agradecer
agradecer quem fez perguntas pra gente: Ana Luísa Freitas, Vitor Henrique, Caio Rezende, Lara Guedes, Joelma Silva e Jonathan Ribeiro. Na locução, quero agradecer ao membro da equipe de conteúdo, toda essa questão do conteúdo do roteiro é feito por essa equipe, ao membro Enzo de Luca. Muito obrigado, Enzo. Muito obrigado, professor Mário Tito. Muito obrigado, professor João, pela sua presença e esse programa muito enriquecedor. E eu também aproveito para lembrar nossos ouvintes para nos acompanhar no próximo programa, que é A Beleza do Mosaico Cultural Latino-Americano. Tá imperdível, será com a professora Ermelinda Baez. Vai ser maravilhoso esse programa. Quero agradecer a quem faz parte da equipe de externas, Ana Clara Duarte. Obrigado, Ana Clara. Eu que agradeço, professor. Obrigado também o professor João Calvi. Foi realmente uma conversa muito interessante. E eu quero lembrar vocês, ouvintes do programa Globalizando, de acompanhar a gente no Twitter, Instagram e threads com todos @pglobalizando. Muito bem. E também fazendo parte da equipe de conteúdo, com tudo que está escrito aqui, a nossa produção muito profunda, pesquisa de qualidade, João Victor Barra. Obrigado, João Victor. Eu que agradeço, professor. É sempre um prazer estar aqui. E vale lembrar que o programa Globalizando ficará disponível a partir de terça-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast. Todos programa Globalizando. A direção do estúdio de hoje foi de Krigor Lutemeyer. No cronômetro esteve Ana Beatriz Pinheiro, transmitindo as imagens da nossa gravação aqui nos estúdios da Rádio Nama, na Alcindo Cacela, esteve Érica Mayumi. Obrigado, Érica. Este programa também foi produzido por Juliane Vidal e Vitória Magno nas orientações. Beatriz Oliveira, Vitória Santos, Maria Clara Barata, Soraya Pinheiro, Miguel Cabral na playlist, Maria Luísa Garcia, Alice Cardoso, José Manuel, Luísa Costa e Yasmin Cavalcante no Globalizando News. Carol Matsura, Emi Vilas Boas, Nina Fernandes, Marília Martins, Laura Coelho, Rita Polaro, Eduarda Miranda, Isabela Soares, Camila Barreto, Fernanda Nunes e Érica Mayumi nas mídias. Lara Rabelo, Victória Vidal, Eduarda Cavalcante, Camila Valentim, Giovana Palheta, Felipe Ranieri, Gabriel Reis nas externas. Sérgio Salles nas entrevistas. Brenda Macedo, João Caio Cunha no conteúdo. Yane de Paula, Joelma Costa, Sátia Lobato no roteiro. Camila Neres, Ana Clara Nunes, Letícia Costa na revisão. Maiara Batalha, Marcelo Freitas, Felipe Leão, Luciano Trindade no Globalizando Live. Larissa Schoenberger, Helena Ribeiro, Sônia Rocha, Rose Ribeiro no arquivo e documentação. Daiane Almeida nos relatórios. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Operação e edição de áudio hoje foi de Heraldo Cruz. A apresentação foi minha, Mário Tito Almeida, e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal! Você acompanhou o Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA.